Se você tá lascado, se você se encontra numa situação difícil, não tá se sentindo bem, o meu conselho é: delete o Instagram. Desative a sua conta do Instagram. E por que eu digo isso? Bom, por experiência própria, durante muito tempo eu utilizei o Instagram e ficava horas e horas do meu dia lá, vendo os stories da galera que eu sigo, vendo publicações aleatórias, etc. E eu percebi, em primeiro lugar, como aquilo estava consumindo o meu tempo, estava consumindo minha energia, minha vontade de fazer qualquer outro tipo de coisa, porque vocês devem saber, né? Quando a gente está mexendo na rede social, o nosso cérebro está constantemente liberando dopamina, né? É a chamada dopamina barata. E meio que a gente acaba ficando viciado nisso, realmente. Enfim, eu notei como aquilo ali estava consumindo o meu dia, basicamente. Outro ponto também, outra reflexão que me fez desativar o Instagram é como esse sentimento de comparação com a vida dos outros estava me consumindo aos poucos. Eu fui notando, mesmo às vezes que de forma inconsciente, como eu estava me sentindo mal. E tipo assim, não por questão de inveja em relação a uma pessoa ou outra, mas simplesmente por ver um tipo de vida, né, que geralmente é postada no Instagram, uma vida sem problemas, uma vida sem defeitos, uma vida perfeita. E ao comparar com a minha própria vida, né, e acredito também que com a vida de vocês, a gente sabe que sempre vivemos nesse, como eu posso dizer assim, nessa trajetória de altos e baixos. Acho que isso faz parte da vida de qualquer pessoa. Só que no Instagram a gente tende a potencializar só as coisas boas, entendeu? As pessoas não gostam de postar os momentos ruins ou as fases difíceis na própria rede social. E eu fui vendo como isso estava afetando minha cabeça, sabe? Enfim, além disso também, com esse exercício, né? Porque o que é que acontece? Já faz 6 meses que eu estou sem Instagram. Desativei a rede social completamente. E uma coisa que eu pude notar, além do ganho de produtividade, né? Que eu fui melhorando, tive mais tempo para fazer outras coisas importantes. Porque o que é que acontece? Apesar de estar no momento da juventude, né? Me considero uma pessoa nova e tal. Mas eu não posso utilizar isso como desculpa para desperdiçar tempo, né, desnecessariamente. Porque o tempo está passando muito rápido, sabe? E as oportunidades vêm e vão, e a gente tem que, de alguma forma, se preparar para tudo isso. Uma coisa que eu analiso muito, né, e que está impactando a vida do planeta no geral, da sociedade, é a questão do, como eu posso dizer assim, do avanço da inteligência artificial, né? Algo que antes parecia bobinho, né? Responder uma pergunta, traduzir um texto, tal. Hoje em dia você vê como ele está se desdobrando e impactando a vida de milhões de trabalhadores. Enfim, eu acho que eu me perdi um pouco nos pensamentos. Mas o que eu queria dizer em relação ao Instagram, né? E porque eu acredito que se você é uma pessoa lascada, né? Ou uma pessoa que não está numa fase boa da vida, está se sentindo triste, eu acredito que um dos pontos de melhoria para você começar a ter um sentimento de melhora na sua vida é você desativar o Instagram, desativar o TikTok, essas redes sociais no geral, sabe? Porque primeiro você vai ter mais tempo disponível, você vai deixar de ficar se comparando o tempo todo com as outras pessoas, porque por mais que a gente diga assim, eu não me comparo, não me comparo, mas a gente sabe que sempre existe aquela comparação, né? A gente sempre tende a achar que a grama do vizinho é mais verde. E outra coisa também que eu pude aprender, né, com essa experiência de mais ou menos 6 meses sem Instagram, é que as pessoas que eu achava que eram próximas a mim, aquelas pessoas do Close Friends, né?
que eu considerava assim amigos próximos e tal, eu pude notar com minha ausência no Instagram que essas pessoas não são tão próximas quanto eu achava, sabe? Porque o que é que acontece? Às vezes a gente tem aquele sentimento de FOMO, que é o Fear of Missing Out, né? Que é o medo de ficar de fora, de não saber das coisas e tal. Só que o que é que acontece? O medo também de ficar distante, né? Sem saber o que acontece com os amigos, ou teoricamente o que a gente considera amigo. Só que quando a gente sai de uma rede social dessa, a gente começa a perceber que certas pessoas não são realmente amigos ou amigas, sabe? São pessoas que não vão procurar você, não vão fazer questão de conversar com você. Às vezes parecem pessoas que são mais, entre aspas, assim, parasitas, sabe? Vigilantes da sua vida, do que realmente pessoas que realmente se importam com você ou que se preocupam com você. Enfim, o resumo do vídeo é basicamente esse. Não sei se deu para entender. Eu tenho um pouco de problema, assim, né? Com o déficit de atenção, costumo me distrair. Também costumo mudar muito de assunto, né? De uma hora para outra. Mas eu acho que deu para entender mais ou menos a ideia do vídeo. Eu queria saber de vocês, né? Se vocês já tiveram essa experiência de desativar o Instagram, se vocês pensam em desativar, como vocês estão se sentindo atualmente. Enfim, peço que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal para mais reflexões, né? E compartilhamento assim de ideias que eu vou tendo. E também eu pretendo compartilhar um pouco assim do meu dia a dia e aprendizados no geral. Enfim, curta, se inscreva e até o próximo vídeo.